gente! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje, o tão esperado vídeo do relato de parto. Vim trazer para vocês um pouquinho da minha experiência, do meu relato, do meu parto, que vocês tanto me pediram. Eu postei anteriormente um vlog do dia do meu parto, com cenas do meu pré-parto, de como eu estava no dia, na minha preparação, e vocês me pediram muito esse relato de parto e hoje vai sair. Mas antes de começar, já peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal. Eu tenho trazido alguns momentos da minha experiência com a maternidade, com a recém-nascida em casa, experiências da gestação. Então eu creio que se você tá aqui vendo esse vídeo hoje, os outros vídeos também vão acrescentar, vão agregar também na sua vida, tá bom? Bom, gente, então, para começar, sobre o meu relato de parto. Para quem já assistiu vídeos anteriores, para quem tem acompanhado o meu canal, sabe que esse é o meu segundo parto e que o primeiro parto foi um pouco traumático para mim. Eu sofri uma violência obstétrica, não foi um parto muito fácil para mim, me trouxe uma experiência muito ruim, considerando, que nós, quando passamos por um parto, a gente espera muito por esse momento, a gente quer que seja um momento especial, porque é um momento único na vida de uma mulher, que deveria ser um momento especial de muita emoção, de muita alegria, mas que para mim não foi um momento muito bom. Eu trouxe um relato da minha experiência com a violência obstétrica e por causa dessa experiência ruim, esse parto para mim, o segundo parto, era algo que me deixava muito preocupada, que me deixava aflita e que por muitas vezes eu chorava durante a minha gestação de preocupação e medo de passar novamente por uma violência obstétrica, por uma experiência ruim no meu segundo parto também. E por isso, desde o início eu dizia, eu quero um parto que seja uma cesariana, eu não quero novamente um parto normal. E eu orava muito por esse parto, eu queria muito que dessa vez fosse diferente. E eu pedia muito a Deus durante toda a minha gestação que Ele direcionasse o meu parto, que Ele abençoasse o meu parto e que fosse feita a vontade dEle. Apesar de eu fazer os meus planos, a própria palavra de Deus fala que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. E eu fazia os meus planos, eu pensava no meu parto de uma forma e Deus fez totalmente diferente. Porém, muito melhor do que eu imaginava, do que eu pedia. E o meu parto, ele foi um parto normal, não foi uma cesariana como eu achei que iria ser. No início do meu pré-parto, eu conversei com o meu médico sobre a possibilidade de uma cesariana. Eu não tinha condição financeira de pagar um parto particular. E pelo menos aqui, no hospital da minha cidade, você não escolhe o parto que você vai ter. Se você passou por um parto normal, no meu caso, o meu primeiro parto foi um parto normal, você não poderia escolher a via do seu segundo parto. Seria um parto normal também, desde que tivesse tudo normal, questão de líquido, peso do bebê, tamanho do bebê, a saúde do bebê, a saúde da mãe. Então eles fazem, toda essa análise e se lá na hora você tiver passagem, seu bebê estiver bem, você estiver bem, você estiver dilatando, tendo contração normalmente, então eles já te mandam logo para ter um parto normal. Mas, no meu caso, apesar de estar correndo tudo bem na gestação, mesmo se tivesse tudo bem, até o fim da gestação também, eu não queria um parto normal. Mas eu não poderia escolher sendo pelo SUS. Então eu conversei com o meu médico, que era uma consulta particular, Eu fiz o acompanhamento do pré-natal todo particular. Mas o meu médico, mesmo sendo particular, ele dá plantão pelo SUS, no hospital da minha cidade.
Então eu conversei com ele, pedi para ele para que marcasse, agendasse a minha cesariana pelo SUS no dia do plantão dele. E já estava tudo ok, ele já tinha planejado de fazer esse agendamento para mim pelo SUS, como eu queria, e ia ser uma cesariana. Então na minha cabeça já era cesariana, já estava falando para todo mundo a data que minha filha ia nascer e que ela iria vir no dia 26 de dezembro, né? Depois do Natal. E tava tudo certo, que ia ser no dia 26. Porém, não foi como eu planejei. No dia 16, eu fui novamente numa consulta com esse médico no pré-natal. E aí eu conversei com esse médico e ele fez toda a avaliação, né? Porque quando vai chegando assim na reta final, as consultas passam a ser quinzenais e depois mensais. Eu já estava na fase de consulta mensal. E aí nessa consulta mensal, no dia 16, ele deu toque. E ele viu que eu já estava dilatando com 3 centímetros de dilatação. Nisso, o Rubi estava com 37 semanas e 2 dias. E aí, eu já fiquei desesperada, porque o médico já tinha dito para mim que antes de 38 semanas não era recomendado uma cesariana. E aí ele me falou, olha, você já tá com 3 centímetros de dilatação, você tá tendo muitas contrações. Eu tava tendo muitas contrações que na minha cabeça era contração de treinamento, mas na verdade já tava entrando em um trabalho de parto e eu não sabia. E aí ele me disse, você já tá com 3 centímetros de dilatação, você já tá tendo muitas contrações. Ao meu ver, até quinta-feira você ganha. E aí eu já comecei a ficar preocupada, porque eu sabia que eu não tinha 38 semanas ainda e que ele não iria fazer a minha cesariana. Foi dito e certo, ele conversou comigo e disse, olha, não é recomendado para você fazer uma cesariana antes de 38 semanas, porque a criança, no momento do parto normal, a criança, no momento ali que ela está sendo expulsa, né, o momento da expulsão da criança, é o momento em que ela termina de amadurecer, é o momento que o pulmãozinho termina de amadurecer, que ela nasce preparada para o mundo, né, preparada para a vida mesmo. E é claro que ele me explicou usando os termos técnicos, mas eu não sei explicar, eu não sou médica, mas pelo que eu entendi, a criança precisava passar pelo parto normal para terminar de amadurecer, sendo ainda tão nova, tendo menos de 38 semanas. E aí ele me explicou que isso poderia acarretar alguns riscos se ela viesse a nascer pela via de parto cesariana, porque poderia ocorrer, por exemplo, de nascer com icterícia ou de ter que ficar mais tempo no hospital após o nascimento, situações mais graves de ter que ficar numa UTI. Mesmo minha filha tendo um peso bom, no momento em que a gente estava ali nessa consulta, ele viu que ela estava já com 47 centímetros, um tamanho bom, e já estava com 3,1 kg. Então era um peso bom também. Mesmo assim, ele preferiu não recomendar uma cesariana, apesar de eu ter passado por tudo aquilo que eu passei no primeiro parto e ter esse trauma. Aí, ele falou comigo, olha, era uma terça-feira. Na quinta-feira é o dia do meu plantão. Você vai chegar no hospital 7h30 da manhã, eu vou te avaliar, vou ver se você ainda tá dilatando, vou ver como que tá a questão do líquido, né, questão da saúde do bebê, como você vai estar também, e vou conversar com a pediatra do plantão para ver o que ela acha a respeito disso, se eu devo proceder com a cesariana como você quer ou se vai ser um parto normal. Mas ele me tranquilizou, porque ele disse a questão da saúde do bebê, que é mais importante, a prioridade, e que se fosse na quinta-feira, mesmo que fosse um parto normal, ele ia estar lá, ele seria o médico de plantão. E aí é um médico da minha confiança, então seria um outro quadro, um outro cenário, um cenário totalmente diferente do primeiro cenário, que foi do parto que eu sofri essa violência obstétrica, que era um médico diferente, era uma equipe diferente, de enfermeiros diferentes, era um dia diferente.
Porém, na terça-feira, que foi o dia em que eu passei por essa consulta, era o dia de plantão desse médico que fez o meu primeiro parto, em que eu sofri a violência obstétrica. Então eu fiquei com muito medo de Rubi nascer antes de quinta-feira e nascer até na terça-feira, que era o dia do plantão desse médico. E ele me disse, olha, vai na quinta-feira, mas pode ser que sua bebezinha nasça até antes, porque você já tá com 3 centímetros, está tendo muita contração. Apesar de eu não estar sentindo nenhuma dor, eu tava com muita contração. Tava assim, eram muitas contrações em um período de 1 hora. Eu sentia muitas contrações. E aí ele disse que poderia ser que nascesse até antes, que eu podia ligar para ele, conversar com ele. Só que mesmo assim eu fiquei preocupada, porque era uma terça-feira, o dia do plantão do médico que me fez passar por essa situação terrível do primeiro parto, e o parto e o plantão do meu médico de confiança seria apenas na quinta-feira, 2 dias depois. Mas eu vim para casa, eu orei, eu pedi a Deus para que desse tudo certo e que Rubi nascesse de preferência na quinta-feira, que seria o plantão desse meu médico de confiança, e que fosse tudo diferente do primeiro parto, que fosse uma bênção, que fosse um parto tranquilo, que com uma equipe médica maravilhosa, com o médico da minha confiança. E eu orei, gente, foi a minha gestação inteira eu orando nesse sentido, porque eu tinha muito medo de passar por uma violência obstétrica novamente, eu tinha muito medo de passar por uma experiência ruim, porque a primeira não foi boa e eu queria que a segunda fosse boa pra ficar marcado, sabe assim? Eu queria que o meu segundo parto fosse tão bom pra anular o primeiro, pra anular tudo de ruim que eu tinha passado no primeiro. E Deus foi tão bom, que realmente foi um parto maravilhoso. Vocês puderam ver no vídeo que eu postei no vlog que eu tava muito tranquila, que eu tava muito bem, que eu conversava, eu sorria, eu conseguia me alimentar, eu conseguia até cochilar, gente, até dormir no meu pré-parto eu consegui. Foi assim, o momento que eu cheguei no hospital, às 7h30 da manhã, o meu médico me avaliou. E eu já tava com 6 para 7 centímetros de dilatação. E ele falou comigo, olha, esquece essa questão de cesariana e vamos ganhar normal. Você tá indo bem, você não tá sentindo dor, você já tá com quase 7 centímetros de dilatação. Hoje o hospital tá muito tranquilo, o pré-parto tá tranquilo, o médico sou eu, pode confiar em mim, vai ser diferente do primeiro parto. A equipe que tá aqui é uma equipe muito competente, uma equipe muito boa. Eu tenho certeza que vai ser uma outra experiência, o cenário é outro. E aí, confesso pra vocês que mesmo aflita, mesmo preocupada com a questão do primeiro parto, mesmo eu tendo planejado na minha cabeça uma cesariana, no fundo eu sentia que era a vontade de Deus mesmo que eu ganhasse naquele dia, que fosse um parto normal. Sabe, assim, no fundo você quer que seja um parto normal, mas o medo de passar novamente por uma experiência ruim é que me deixava com um pezinho na cesariana. Nada contra a cesariana. Eu conversei com várias pessoas que passaram por uma cesariana e que me tranquilizaram. E nunca tive medo da cirurgia, nunca tive medo de passar por uma cesariana. Eu tava assim muito tranquila, eu já tinha visto vários vídeos de médicos, já tinha conversado com meu médico a respeito disso, eu tava muito tranquila. Se fosse para ser uma cesariana, eu ficaria feliz, eu não iria ficar aflita com isso, não. Eu sei que tem muitas mulheres que têm medo de passar por uma cesariana, né? Mas hoje em dia, gente, tá tudo muito mais avançado, tecnologia, medicina.
a recuperação é diferente da recuperação anterior. Cada mulher reage de uma forma, então não é porque alguma mulher teve uma experiência ruim com a cesariana que todas vão ter. Não é porque eu tive uma experiência ruim com parto normal que você vai ter. No meu primeiro parto, no caso, que eu sofri uma violência, que foi uma experiência ruim, não é porque eu passei por isso que outras mulheres vão passar. Eu conheço muitas mulheres que tiveram um parto normal incrível e que tiveram experiências ruins como eu. E eu conheço muitas mulheres que tiveram uma cesariana incrível, uma recuperação tranquila, uma recuperação rápida, sem dor. Mas eu conheço mulheres que passaram por uma cesariana numa experiência que não foi também muito boa. Então vai, assim, de cada mulher. A gente tem que ter fé que vai dar tudo certo e fazer como eu fiz, porque no meu caso deu muito certo, que foi entregar nas mãos de Deus mesmo e pedir Ele que não fizesse a minha vontade. Eu apresentei a Ele a minha vontade, mas Ele fez a dele. E então, nesse momento, conversando com o meu médico, a gente chegou à conclusão de que seria um parto normal. E aí eu fui para o pré-parto e fiquei aguardando. Tô com 7 centímetros de dilatação. Aí o médico pediu pra eu ficar dando umas caminhadas aqui pra ver se acelera a dilatação, que minha bolsa também não estourou. Por enquanto a dor tá suportável. Depois que estoura a bolsa, que dá uma apertada na dor, né? Guardando, vamos ver. Nesse momento, então, eu comecei a fazer alguns exercícios. Eu fiz o exercício da bola, eu caminhava pelo hospital, pelos corredores para acelerar a dilatação. Eu agachava, eu fazia tudo que eu podia fazer para acelerar ali as contrações, a dilatação, porque eu queria ganhar rápido. Vou deixar para vocês o videozinho, alguns takes dos momentos do meu pré-parto para vocês verem como foi. Eu tô jogando futebol. Só faltou você. Bola do Kiko, olha lá. Tranquilo. Vai, amor, vai jogar não. Vai jogar não. Eu tava muito tranquila. Deu pra ver que eu tava assim, conversando normalmente, eu tava sorrindo, eu tava comendo, eu não parava de comer, gente. Eu levei uns lanchinhos que era pro meu esposo, porque na minha cabeça seria uma cesariana, então eu teria que ficar em jejum. Mas eu levei alguns lanchinhos pra ele, porque eu sabia que poderia demorar. E eu comi praticamente sozinha, biscoito, batatinha, levei água, levei isso, levei aquilo, comecei a comer. Comi o lanche do hospital, almocei a comida do hospital e eu passei o dia inteiro ali no meu pré-parto, conversando com meu esposo, gravando videozinhos, conversando no WhatsApp, respondendo o pessoal da família que estava ansiosos para conhecer a Rubi, para saber do parto, comendo e cochilando, porque eu tava com muito sono. Nessas 2 noites, né, que eu fui na consulta na terça e na quarta-feira, foram 2 dias que eu passei, assim, de muita ansiedade e eu não conseguia dormir, pensando em como seria o meu parto, né, se ia ser cesariana, se ia ser normal, e preocupada com medo de Rubi nascer antes da quinta, porque eu queria muito que fosse na quinta, no plantão do meu médico. E aí eu não tinha dormido essas 2 noites. Então, no dia do meu parto, na quinta-feira, eu tava muito cansada, eu tava com muito sono, eu só queria dormir. Deitava assim a cabeça nos meus braços e cochilava, aí eu acordava. Aí eu respondia minha mãe, eu respondia a família, conversava com meu esposo. Não, gente, ainda não ganhei, ainda não dilatei o suficiente. E aí, gente, quando eu cheguei em 9 centímetros de dilatação,
eu fiquei muito tempo nos 9 centímetros. E esse tempo de dilatação eu não sentia dor nenhuma. Eu só queria dormir e comer. As contrações que vinham, eu sentia assim, como se fosse uma... Sabe aquela dorzinha de cólica menstrual? Mas não aquela cólica tão forte. Eu sentia como se fosse uma cólicazinha menstrual. Eu não sentia aquela dor de contração. Uma dor assim muito tranquila que eu conseguia comer, eu conseguia conversar, eu conseguia gravar vídeo, eu conseguia caminhar, agachar, ficar ali fazendo exercício na bola. Eu só queria fazer de tudo para que Rubi nascesse logo. Mas o 9 centímetros de dilatação demorou muito para eu chegar nos 10 centímetros. 9 centímetros de dilatação. Tô aqui fazendo alguns exercícios pra ver se vai logo pros 10 centímetros. Tô sentindo contração. E esse período de espera, minha bolsa ainda não tinha rompido. E aí o meu médico, ele ia fazer o toque, ele ia me avaliar e ele via que ela não tinha nem descolado. E aí ele, com a minha autorização, ele descolou a minha bolsa. Eu não sei, gente, se eu posso estar falando besteira, porque eu não tenho nenhum conhecimento a respeito disso. Eu não sou médica, não sou enfermeira, não sou nada. Mas pelo que eu entendi, ele tinha descolado a minha bolsa, mas não tinha rompido ainda. Nesse momento que ele descolou, eu fui pro chuveiro de água quente. Eu fui várias vezes pro chuveiro. E aí, nesse momento que eu fui pro chuveiro de água quente, Rubizinha tá ali, então se ela chorar, eu vou ter que gravar o vídeo com ela no colo. Nesse momento em que ele descolou a minha bolsa, eu fui pro chuveiro de água quente, deixei a água quente cair nas minhas costas e fui fazendo exercício ao mesmo tempo, pra ver se eu chegava logo nos 10 centímetros, se minha bolsa rompia. E nesse momento que eu fui pro chuveiro, minha bolsa rompeu. Eu senti escorrendo com um pouquinho de sangue e eu percebi que tinha rompido. Mas ainda assim, gente, eu não senti a contração com muita dor. Nesse momento que rompeu, eu senti uma dorzinha, mas muito leve. Não era uma dor assim insuportável. Vou pegar ela no colo. Aqui, gente, minha Rubizinha. Olha aqui, gente, minha princesinha Rubi. Olha minha princesinha aqui. Oh, mamãezinha. Tava menino. Aí, depois que minha bolsa rompeu no chuveiro, eu comecei a sentir umas dorzinhas, mas dores leves. Não chegava a ser aquela dor forte. Eu não saía dos 9 centímetros. E eu continuei ali fazendo exercício, eu continuei caminhando, continuei ali na bola, fazendo tudo que eu poderia fazer para acelerar essa dilatação e Rubi nascer, mas não funcionava. O que falta para Rubi nascer? O que falta para Rubi nascer? Calma uma falta. Calma uma falta que não pode comemorar. Nesse momento, por eu estar muito cansada, eu solicitei o soro de indução. E quando eu solicitei o soro de indução, aí sim. Gente, eu tô gravando, mas eu tô amamentando ao mesmo tempo. Vida de mãe, né? Mãe de recém-nascida é assim mesmo. Enfim, quando eu solicitei o soro de indução,
e foram lá, colocaram em mim, né, o acesso, e aí foi o tempo de cair na minha veia. Quando caiu na minha veia, eu comecei a sentir uma dor tão terrível, mas tão terrível. É muito pior que a dor de uma contração natural. Eu não consigo explicar para você a dor que eu senti, mas é muito mais forte que uma dor de uma contração normal. Mas foi muito rápido. Foi um período de tempo muito curto que quando caiu na veia, eu já dilatei os 10 centímetros. Quando eu dilatei os 10 centímetros, imediatamente eles já me mandaram para a sala de parto. Só que nesse momento, gente, em que eu estava no pré-parto até chegar na sala de parto, a dor que eu estava sentindo era tão forte, mas tão forte que eu não conseguia nem sequer levantar da cama do pré-parto para me deslocar até a sala de parto. Eu não conseguia nem sequer sentar na cama, eu não conseguia me mexer, de verdade eu não conseguia me mexer. Ao mesmo tempo que eu sentia vontade de vomitar, eu sentia vontade de evacuar, eu sentia vontade de desmaiar, eu suava frio, eu não sei explicar a dor que eu tava sentindo. E aí, com a ajuda do meu esposo e do médico, eles me sentaram numa cadeira de rodas e me transferiram para a sala de parto. E aí, nesse momento, sentindo essa dor terrível, eu pedi, pelo amor de Deus, a analgesia. E aí, como era um dia muito tranquilo, até nisso Deus ajudou, que era um dia muito tranquilo, só tinha eu e mais uma mulher para ganhar neném. Então a anestesista estava o tempo inteiro disponível. Aqui no hospital da minha cidade você não pode escolher. Mesmo sendo um direito da mulher, não tem anestesista disponível o tempo inteiro. Não tem anestesia, não tem analgesia disponível para todo mundo. E aí eu consegui a analgesia e foi algo assim que, meu Deus, é como se tirasse a dor com a mão. Foi muito rápido, muito aliviante, porque a dor que eu tava sentindo eu não conseguia nem sequer conversar, nem me mexer. E aí quando ela aplicou essa analgesia, eu consegui conversar, eu consegui aproveitar mais o momento do meu parto, sabe? Eu consegui desfrutar desse momento, viver com emoção o momento do parto. Logo depois que aplicaram a analgesia, que também não é uma dose tão forte, porque eu preciso sentir alguma coisa, não é algo assim de você não sentir as suas pernas, como numa cesariana, por exemplo. Eu precisava sentir o momento da contração para eu poder fazer a força da expulsão, ajudar na expulsão. Então eu sentia, mas eu não sentia aquela dor desesperadora. Eu sentia uma dorzinha de cólica, sabe? A mesma dor que eu sentia antes da indução. Era uma contração leve. E aí, nesses momentos de contração, eu ia ali, fazia a força e com a ajuda do meu esposo, né, ali do meu lado, me incentivando, me orientando, e o médico, que era um médico da minha confiança ali no momento, também conversando comigo, me orientando, e foi muito rápido, foi questão de 5 minutos o Rubi nasceu. E foi assim uma experiência maravilhosa. Eu posso dizer para vocês assim que foi algo que marcou de uma forma muito boa, porque nesse parto eu consegui entender o quão emocionante é o nascimento de um filho, de uma filha. Eu consegui entender o momento do parto como algo até espiritual, sabe? Algo assim tão lindo, tão emocionante, tão puro, sabe? Algo assim tão amoroso, é um momento assim, apesar da dor que a gente sente, é um momento tão extraordinário
que eu acredito que toda mulher deveria passar por isso, sabe? Eu acho que nenhuma mulher sai de um parto, sai de uma experiência, de um nascimento, de ver um filho nascendo. Nenhuma mulher sai dessa experiência a mesma. A gente sai assim, muito melhor. Da minha experiência com o parto, eu só tenho a agradecer a Deus, porque foi uma experiência muito boa. Foi uma experiência maravilhosa. A equipe médica foi uma equipe assim, muito atenciosa o tempo inteiro, muito educados, pessoas gentis, pessoas que estiveram ali o tempo inteiro dando atenção, né? Foi um dia tranquilo, que não tinha muitas mulheres no pré-parto. Foi uma equipe que o tempo inteiro respeitou os meus direitos, os meus desejos, me orientaram, me aconselharam, me respeitaram de todas as formas. Falo para vocês que o segundo parto, você vai muito mais preparada, vai muito mais confiante. Nós temos capacidade de passar por isso, né? Nós temos força para passar por isso. Então, o segundo parto, ele é muito mais tranquilo nesse sentido. É claro que não vai ser como no primeiro, né? Pode ser diferente, mas você já vai sabendo do que você vai passar, do que te espera e de que você é capaz de passar por isso. Foi essa a minha experiência, o meu relato de parto. Vocês viram que eu estava muito tranquila e sentiram, né, essa curiosidade de saber como havia sido. Foi, de fato, até os 9 centímetros muito tranquilo. Eu escolhi solicitar a indução pelo fato de eu já estar muito cansada e querer acelerar esse parto, né? Eu já estava 9 horas em trabalho de parto e não saía dos 9 centímetros, então eu solicitei a indução. A indução, eu confesso que foi terrível para mim, a dor que eu senti. Foi só esse momento também de dor que eu senti. Graças a Deus, até os 9 centímetros foi muito tranquilo para mim. E depois que eu solicitei, foi muito rápido, foi questão de menos de 10 minutos. Eu já estava com o Rubi nos meus braços. E é isso, gente. A questão do parto, ele é muito relativo. Cada mulher vai ter uma experiência. Posso garantir a vocês que por mais que seja difícil, por mais doloroso que seja, não tem nada mais gratificante que você segurar o seu filho nos braços. Então, por mais difícil que seja, né, falando por experiência própria, tente não ficar aflita com o parto, né? Claro, busque conhecer seus direitos, se preparar para ele da melhor forma possível, conversar com o médico sobre a via de parto, pedir sempre a Deus para direcionar tudo, ou, né, se você é uma pessoa de fé, ore, peça ao Senhor para direcionar, para abençoar o seu parto, para que seja um parto tranquilo. Nós temos força o suficiente para passar, independente da via, se é uma cesariana, se é um parto natural, um parto normal. E no fim, o mais gratificante de tudo é ter o seu filho nos braços. Então, independente do que passarmos, vale a pena. Então é isso, eu quero agradecer cada um de vocês que deixou ali um comentário para mim no meu vlog do parto e na minha rotina também, o vídeo que eu postei da rotina da Rubi, né? Vocês deixaram muitas mensagens, muitos comentários bacanas para mim, para ela. Eu quero agradecer cada uma de vocês que tem acompanhado o canal, tem acompanhado os vídeos e dizer para vocês, mãezinhas que vão passar por um parto, que Deus abençoe o parto de vocês, que seja um parto mais tranquilo ainda que o meu, um parto abençoado, um parto direcionado pelo Senhor, que Deus prepare ali a equipe médica, um médico, que seja tudo lindo. Que seja uma experiência maravilhosa para vocês. Um beijão, deixa o like, se inscreve no canal, vou continuar trazendo algumas experiências para vocês sobre a maternidade, rotina. E é isso, fiquem com Deus. Tchau!
Tchau!